Olá, pessoal. Eu sou a Camila Macedo, faço parte da equipe de curadoria de longas-metragens do Olhar de Cinema e estou aqui hoje com Felipe Fernandes, diretor e roteirista de Rio Doce, filme que está estreando, né, primeira exibição mundial na mostra competitiva dessa 10ª edição do festival. E eu já queria começar, obviamente, agradecendo a sua disponibilidade, Felipe, de estar aqui com a gente para conversa, de estar exibindo o filme no festival. A gente está super feliz de receber Rio Doce na nossa programação. E para começar, assim, né, esse bate-papo, eu queria apontar que eu sei que é seu primeiro longa-metragem, né, mas que ele revisita tanto algumas parcerias quanto alguns dos interesses que já apareciam em trabalhos anteriores, em curtas-metragens, ou mesmo, né, na sua atuação, não como diretor e roteirista, mas também como parte da equipe de outros filmes. E eu poderia pontuar que, pelo menos, né, disso que se revisita questões como esse olhar para uma dimensão existencial de personagens da classe trabalhadora e também para os ambientes e os espaços da vida dessas personagens. Então, eu queria começar perguntando a pergunta mais básica mesmo, assim, né, que é da onde surge a vontade, o desejo de contar essa história e também as transformações que o projeto foi tendo à medida em que ele era desenvolvido até que ele chegue, né, a essa estreia em 2021. É, certo. Primeiro, obrigado, Camila, pela recepção e toda a equipe do Olhar, assim. É um festival que admiro muito, eu e toda a equipe, assim, os produtores, todo mundo do filme, a gente, enfim, curte muito Olhar e é um prazer realmente para a gente poder estrear Rio Doce aqui e participar dessa conversa. É isso, é a primeira conversa sobre o filme, então, assim, as coisas estão se montando ainda na cabeça, né? Acho que muito do filme ele acontece no momento em que ele encontra o público, ele encontra a plateia e, infelizmente, por esse modelo, né, que a gente foi forçado a estar assim online, a gente não vai poder recepcionar isso de perto, mas de toda forma, eu acho que a participação no Olhar, ela traz um sabor todo especial assim para o início de carreira do filme. E respondendo a tua pergunta, o filme ele passou por muitas transformações assim, porque a primeira ele chamava O Último Quintal, o projeto durante muito tempo ele chamou O Último Quintal, e a primeira vez que ele surgiu assim, ele era completamente diferente, o protagonista do filme ele não existia, então assim, nem os espaços que ele percorre, nem muito da história dele, ele foi chegando aos poucos à medida que a gente foi entendendo que filme de verdade a gente queria fazer. Porque a primeira vez que eu escrevi uma sinopse e o primeiro argumento, o primeiro tratamento do argumento do filme foi em 2014. Eu ainda não tinha nem filmado nem lançado meu primeiro curta, então assim era uma coisa bem incipiente ainda. E aí depois teve todo o processo. Em 2015 a gente filmou Delírio, depois de 2017 teve Tempestade, e as coisas foram... Eu acho que eu fui um processo de autoconhecimento mesmo, de entender o que é que me interessava, sabe, ali, essa plataforma, o cinema enquanto linguagem, em que eu estava interessado em mergulhar. E a partir desse conhecimento, o projeto que antigamente era o Último Quintal, que virou Rio Doce, foi se moldando e foi se construindo até chegar nesse filme que a gente viu hoje. Assim, o tempo todo era esse questionamento mesmo, assim, sobre qual é o filme que a gente quer fazer, sabe? Então, assim, em cada etapa de reconstrução, tanto de argumento quanto de roteiro, a gente parava e se perguntava, mas qual é o filme? É sobre o quê? O que é que a gente quer filmar? Né? Assim, o que é que a gente quer mostrar? Né? O que é que a gente quer fazer? Que experiência a gente quer criar, assim, dentro desse longa? Eu acho bem interessante ter essa informação, né, de então, digamos, 7 anos, dali do primeiro sementinha do filme até ele Enfim. estar finalizado, porque eu acho que, de alguma maneira, isso está refletido no filme, no sentido de que, né, trazendo um pouco das conversas que a gente teve no âmbito da equipe de curadoria, algo que nos chamou sempre muita atenção é uma maturidade mesmo, tanto na direção quanto no roteiro, especialmente nesse cuidado com as muitas camadas de construção das personagens, não só, né, do protagonista, mas é um olhar que é muito cuidadoso e não julgador
para os diferentes tipos de conflitos, né, e de questões que estão espalhados, né, ali localizado, né, nesse eixo Olinda-Recife, mas que diz, claro, de um cenário brasileiro mais amplo, e fazer isso sem perder de vista também um aspecto da crítica social, especialmente, né, das micropolíticas. Então, acho que isso é uma força muito potente e bonita no filme. E aí, aproveitando, né, já que estamos falando da construção de personagens, você disse que, a princípio, o protagonista não existia, né? Ele não foi o ponto de partida da história, assim, pelo menos não no seu processo anterior. Mas queria que você contasse um pouco, né, da relação com a construção do personagem Tiago e especialmente na relação com o Ocado do Canal, que o interpreta. E só para lançar uma coisa que me inquieta particularmente é a questão da dor nas costas, porque ao mesmo tempo que essa dor nas costas condensa muito da construção narrativa, eu fiquei muito curiosa para saber como isso foi também material para a construção da direção, né, do ator, assim, dessa construção de um corpo para o personagem. Mas que bom ouvir isso, assim, essa discussão de vocês aí, porque foi uma preocupação mesmo da gente. E como você falou também na primeira pergunta, em Rio Doce, eu trabalho com parcerias já antigas de outros trabalhos, né? Então, assim, estava muito em casa e trabalhando muito com pontos de interesse comum. Não, era, assim, o que tem ali no filme não são só coisas que me interessam, mas que interessam muitas pessoas da equipe como um todo, assim, sabe? A gente como um grupo, a gente está interessado naquelas pessoas, naquelas discussões, e uma das preocupações da gente era justamente assim criar personagens e espaços que se estendessem para além da tela, assim, né? Todo personagem, o filme ele é muito focado em Tiago, no protagonista, mas muitas pessoas passam pela vida dele ali, né? Naquele tempo diegético que a gente acompanha ele, e era muito interessante e importante para a gente que cada uma daquelas pessoas elas tivessem quase com a possibilidade de ter um filme próprio delas, sabe? Se a câmera se perdesse ali, seguisse um delas, poderia surgir um outro filme, talvez, assim. E isso estava no trabalho com os atores, estava no trabalho roteiro, mas no trabalho de arte, de figurino, sabe? Na fotografia, tudo levava para essa tentativa de realmente olhar cada um daqueles personagens com alguma generosidade. E o trabalho de construção de Tiago aconteceu muito em parceria mesmo, assim, com o Ocado. O Ocado é um artista incrível, assim, muito talentoso e muito generoso, assim, também. Ele abraçou o filme desde o primeiro momento e a gente conseguiu construir um personagem que trouxe, assim, que ele tivesse o que a gente precisava que ele tivesse para conduzir a história, no sentido de algumas coisas já previstas, né, assim, para conseguir conduzir esse roteiro, mas dessa versão final de roteiro, do roteiro filmado, ele foi muito construído com o Ocado mesmo, em cima da história de vida dele, das coisas que ele trazia, das discussões, não só de histórias, mas de inquietações que minhas e dele, e a gente pensava em como transformar isso em ficção, assim. Não tem nada de autobiográfico, óbvio, no filme, mas era esse processo conjunto mesmo de criação de uma história ficcional, mas que atravessa esses dois corpos, essas duas mentes, assim. A gente é isso. O personagem ele não foi o ponto de partida do filme, mas ele meio que ele traz na sua história assim o que foi o ponto de partida, que era muito a questão da paternidade. Assim. O filme ele surge inicialmente a partir dessa ideia de investigar, de mergulhar na relação da construção familiar e essa ideia de um pai, né, assim, desse patriarcado, de como ele reverbera na vida das pessoas ali, né, assim. Inicialmente eram só as irmãs e depois surgiu esse outro personagem. À medida que a gente foi passando as versões de roteiro, esse personagem foi crescendo. E a partir daí, quando essas questões elas foram sendo depuradas ao longo do processo, né, de reconstrução do roteiro, a gente chegou nesse personagem que era Tiago, e a gente partiu na pré-produção para o processo de casting, já esperando assim que o personagem ele fosse concluído a partir do ator, do intérprete que fosse fazê-lo. Assim. O roteiro ele tinha essa margem meio que para todos os personagens. Assim, a gente termina a conclusão dele junto com o elenco. E na verdade, o Ocado foi o primeiro ator que a gente testou para o papel. A gente ainda fez outros testes depois.
Mas e não era bem, o processo não foi bem exatamente um cast, era mais uma conversa, justamente isso, para entender essa disponibilidade em mergulhar no processo, entender o quanto aquele tema e aquela história atravessava ou não as pessoas, assim, e o quanto e como acontecia essa comunicação mesmo, essa interação. E aí com o Ocado foi isso, foi muita generosidade desde o começo, desde esse primeiro momento, ele se sentiu muito atravessado também pelo tema e a gente conseguiu já trocar muito. E aí, nesse processo de preparação do filme, mesmo, da pré-produção de fato, a gente foi reconstruindo juntos Tiago, assim, toda essa questão do hip hop e dessa cultura da arte de rua, ela veio junto com o Cado, né? Porque originalmente, ele é b-boy, ele é cantor, ele é rapper, e foi ele que trouxe isso, assim, para o personagem, essa parte do universo dele. É isso, a contribuição, né, essa parceria da gente, não só nisso, mas, sei lá, desde de falas mesmo, a gente vai criando junto, tudo quanto construção de cenas mesmo e de enredo, sabe? A partir do momento que ele entra no filme, que os atores entram no filme, a gente passa a construir esse roteiro juntos, assim. Eu super ia perguntar sobre a questão do rap, do hip hop, se isso veio com o Ocado ou se já estava, porque aparece de uma maneira muito viva e vigorosa, né, no filme. É uma coisa que constrói a ambientação, mas que tem toda uma força, assim. E aí, aproveitando isso, né, acho que você já dá pistas no que você diz anteriormente, mas que eu também fico curiosa em saber, é com relação a essas imagens que são imagens de arquivo, assim, que constroem essas memórias e outras camadas da história desses personagens, se isso estava já previsto ou se isso foi surgindo justamente dessas interações e parcerias e da remodelagem da narrativa a partir da participação, né, do elenco, de equipe, enfim. As imagens de arquivos, elas surgem já num momento posterior à filmagem, quando a gente estava meio que mergulhando, assim, a gente teve uma limitação de... Deixa eu voltar para me organizar para essa resposta. Então, essas imagens de arquivo, elas surgem muito no processo posterior já à filmagem, quando a gente, no contato ainda, tanto da pré-produção quanto da filmagem, a gente foi mergulhando um pouco mais, conhecendo um pouco mais o Ocado, a gente descobriu a existência dessas fitas, né, que assim, que era um pessoal de uma ONG, onde ele começou a aprender o breaking, que tinha registrado isso, e a gente tentou pensar a montagem de uma forma que isso fizesse sentido, assim, coubesse. E aí, a partir daí, a gente também foi pegar essas imagens de arquivos com alguns outros personagens que a gente sentia que era importante a gente criar esse vínculo, né, anterior, esse vínculo de Tiago com eles. E aí foi isso que foi surgindo e acabou que isso deu todo o tom, assim, da montagem do filme, sabe? Isso não estava no roteiro, isso é uma coisa que veio posterior, mas que, a partir do momento que chegou, conduziu, assim, esse processo, eu acho, de montagem e de finalização. Muito curioso, né? Pensando que o que dispara a trajetória do personagem é justamente esse encontro com uma fotografia, né? Então, parece que a coisa é costurada de uma maneira perfeita com essas memórias em imagem, assim, né? Que muito Exatamente. interessante. No processo tanto do construção do roteiro quanto de filmagem mesmo, a gente já tinha essa relação muito forte com as imagens de arquivo, né? Assim, especificamente fotografias, elas aparecem mais de uma vez no filme. A gente chegou a escrever assim uns stories, os personagens gravando stories, se filmando. Então, era o interesse da gente, a gente estava atento, mas não tinha chegado ainda nesse formato. Como era também assim o interesse da gente trazer alguma coisa que esse personagem ele tivesse alguma relação, alguma certa produção cultural relacionada com a periferia. Mas é isso também, é com o Ocado que isso se toma forma ali no hip hop, exatamente, né? E é num processo depois, posterior, do início de montagem, que também essa relação com a imagem de arquivo, ela toma forma através dessas imagens que a gente foi adicionando lá. Legal. Bom, você menciona, né, a questão da periferia, acho que isso também é um elemento, um traço, assim, do filme bem legal de pontuar, porque já tem uma tradição, especialmente recente, assim, do cinema pernambucano, de olhar para questões urbanas, especialmente de especulação imobiliária, enfim, e sempre muito numa região mais central de Recife, né? E aí o filme está interessado também
nas vidas, nos espaços, mas fazendo esse deslocamento que é indo mais para a periferia mesmo, para essa região de Olinda, né? E queria saber um pouco mais sobre essa relação e também se isso veio, em que momento, né? Esse aspecto, esse interesse apareceu, assim. Sim. Eu cresci em Rio Doce, né? Morei minha infância toda e adolescência, enfim, até sair de casa era entre Rio Doce e Jardim Atlântico, que é o bairro vizinho, que é o bairro onde se passa o Delírio, né? Que é meu primeiro curta. Então, assim, são essa região da periferia de Olinda. E, e muito da minha vontade de fazer cinema sempre vinha assim porque eu sempre gostei muito de ver filme, de ver novela, de consumir audiovisual. E eu tenho uma família muito grande, assim, e a família da minha mãe, especificamente, ela é muito grande, ela é do interior, mas quase todos os meus tios moram em Rio Doce, também moram nessa região, em Rio Doce, Maranguape. E é uma família muito cheia de histórias, assim, muito cheia de histórias de vidas. Então, sempre, na minha cabeça, sempre se fazia um choque, assim, entre as histórias que eu conhecia, que eu via das pessoas reais, as pessoas que estão ao meu redor, dos espaços que eu conhecia, com as histórias que eu via de filme e televisão, que eu consumia, né? E meu processo de fazer cinema, ele sempre teve na tentativa de meio que unir essas duas coisas, assim, sabe? Transformar, utilizar aquela linguagem para falar dessas coisas que eu vejo, que eu conheço. E, e aí, por isso que, naturalmente, o filme ele tomou esse rumo. Inicialmente, o primeiro roteiro, ele era construído, se passava mais, ele era mais preocupado com as questões urbanas dos bairros de classe média de Recife. E aí era isso, assim, o processo da criação de Tiago e de levar o filme para a periferia surgia dessa inquietação de tentar entender isso. Que filme eu queria fazer e eu entendendo que é isso, o filme que eu queria fazer estava lá no meu lugar, assim, não ia muito longe dali, assim. Acho que é isso. Acho que isso nos ajuda a entender, inclusive, a mudança de título, né? Do Último Exatamente. Quintal para Rio Exatamente. Doce. Exatamente. Acho que outra questão você já também mais ou menos pontuou, mas que eu acho que é bem legal e que também tem uma história recente no cinema nacional, mas eu acho que mais nos curtas-metragens, na verdade, é essa discussão sobre paternidades e masculinidades negras, assim, né? E uma coisa que fica me inquietando, assim, é que no fim das contas, a única figura que tem menos camadas, assim, né, no filme, menos camadas, digo, no sentido de que a gente entende já de imediato algumas questões dela, é justamente a figura desse pai branco ausente, assim, né? Para todos os outros personagens rola um aprofundamento e uma generosidade mesmo, assim, no olhar, e essa figura é a que está um pouco mais estática ali, assim, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa escolha, assim, né? A gente tinha esse desafio, que era a construção de um personagem super importante para a trama do filme, que ele conduz, de certa forma, a trajetória dos personagens, mas que é completamente ausente, que a gente só conhece ele através de terceiros, né? Um pouco muito da ausência dele na vida de Tiago, mas também ali um pouco da relação com as filhas e da relação com a mãe de Tiago, né? Com Lúcia. E eu acho que era muito importante para a gente ter esse desenho, esses traços um pouco mais fortes mesmo, assim, nessa. Acho que era importante tanto para essa trajetória construída assim na trama, mas principalmente para a gente entender um pouco acho que Tiago, assim, essa aproximação com o Tiago, porque para mim parte muito do todo esse movimento vai num lugar de curiosidade e decepção, né? Assim, a gente discutia muito isso. Ocádio, ele não é pai, ele assim ele convive muito com crianças, ele tem vários projetos, ele acompanha o crescimento das crianças, ele tem um enteado, enfim, mas ele não teve nenhum filho ainda, mas ele tem uma relação muito clara assim dessa relação entre paternidade e masculinidade, assim. Ele é um tema também para ele, assim, é uma questão. E a gente sempre discutiu muito. Eu tinha acabado de ser pai, assim, eu fui
Minha filha nasceu em 2016, então foi nesse processo que o filme também ele foi se adaptando. E a gente foi trocando muito junto isso, assim, tentando entender, sabe, o que foram os nossos pais, o que era os pais das gerações anteriores e que tipo de pai a gente queria ser, e isso diretamente relacionado com que tipo de homem, né, que tipo de masculinidade a gente quer performar, a gente escolhe performar, assim, né. E eu acho que esse personagem desse pai ausente, ele vem muito nesse contraponto mesmo, assim. E por isso que eu acho que a gente não acessa, a gente não consegue acessar essas outras camadas dele, porque eu acho que durante muito tempo e muitos filmes, digo nem do cinema brasileiro, mas assim, no cinema geral, era ele que dava tona, né? Era esse personagem que era investigado e que era olhado com generosidade apenas, assim. Uhum. Não, e é E aí, maravilhoso que quem ganha contorno a partir disso é essa figura paterna que é de um padrasto, na verdade, assim, né? Então, é muito bonita aquela cena. Carlos Francisco é incrível, né? Assim, ele me emocionava muito já no ensaio, no filme, porque ele consegue pegar o texto assim, e fazer uma coisa maravilhosa. E muito dessa, porque isso, o personagem ele aparece pontualmente as 2, 3 cenas, mas você consegue acessar ele de uma forma, de se conectar com ele de uma forma muito bonita. Eu acho que muito disso é do trabalho de Carlos mesmo ali, que é um ator incrível. E só voltando a essa questão desse personagem também, porque aí as coisas foram acontecendo no país, de certa forma, que também reforçaram mais ainda essa necessidade da gente meio que planificar esse personagem do pai e jogar a luz em personagens específicos, como o padrasto, mas também a mãe, né? Porque a gente teve toda essa discussão recente de mãe solo e das mães né, dos homens pretos de periferia e teve algum momento da construção, quando estava na construção do roteiro, em que isso foi um tema de uma maneira muito feia, assim, muito absurda, né, do debate político e social. Uhum. Muito, muito bom te ouvir, assim, saber. Eu acho que nosso horário também está se encaminhando, né, para o tempo da entrevista. Mas eu queria te perguntar, assim, nesse primeiro encontro com o público, assim, né, nessa primeira exibição mesmo, com o filme finalizado, no Brasil, de agora, quais seriam suas considerações finais, assim, né? O que você tem vontade de dizer nesse momento, assim? Então, eu acho que uma das coisas acho que teve 3 coisas, 3 perguntas que guiaram muito o meu processo de construção do roteiro do filme e depois de direção, que uma era esse lugar, né, do que é ser pai, né, e que tipo de pai a gente precisa no mundo, assim, né, que tipo de pai os filhos, as filhas precisam que exista, assim, e estendendo isso, assim, que tipo de homem que a gente precisa, que tipo de masculinidade a gente precisa, que a gente deveria e gostaria de performar. E a outra questão, assim, um pouco mais ampla que essa também era o que é, né, família mesmo, assim, acho que o filme ele é muito baseado na tentativa de entender isso, de investigar isso, assim, né, do que é família, porque a gente teve esse conceito de família sequestrado também, assim como a gente teve as cores do Brasil, a bandeira nacional, para uma visão muito específica, muito redutora e muito perigosa, assim, né? E eu acho que o filme ele surge meio com uma provocação nesse lugar, assim, da gente entender que que famílias e conceitos de família a gente poderia criar, a gente deveria criar sobre o que a gente deveria estar pensando nesse sentido, né? Eu acho que é isso. É muito curioso para entender a reação do público e para ouvir todas as críticas e comentários depois, assim, continuar essa conversa para além do vídeo. Sem dúvidas, acho que o desejo que fica é isso, que o filme circule, que muitos encontros sejam decorrentes dessa circulação e na torcida para que o nosso próximo reencontro seja numa sala de cinema, Sim. presencialmente.
por favor. Só tenho a agradecer, Felipe, em meu nome, em nome de todo o festival do Olhar de Cinema. E fica o convite para quem estiver nos assistindo, né, no YouTube, para acompanhar os filmes que estão em exibição no Olhar de Cinema, nessa 10ª edição, em 2021, e também as outras conversas com realizadores e realizadoras que vão estar todos aqui no canal do YouTube. Muito obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. Camila. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.